Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e depois leremos Hebreus capítulo 6, verso 1. Leremos agora o capítulo 14 do Evangelho segundo escreve João, e o verso de número 6. João capítulo 14, verso de número 6. Todos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora pula lá para Hebreus, capítulo 6. E depois você mantém a sua Bíblia aberta aí, se você quiser acompanhar, em Hebreus, capítulo 6. Verso de número 1 diz assim: Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Amém? Antes de se assentar, identifique essa pessoa bonita e diga para ela assim: você está pronto para caminhar em perfeição? Tome seu assento, glorificando a Deus. Queridos, como é proposto desde o começo do ano, nós estamos em um estudo, podemos se chamar de estudo sistemático, embora ele não componha ali toda a soteriologia, dentro da área da teologia, não compõe a soteriologia propriamente dita, mas nós estamos estudando acerca da salvação e o reino. E é mais um estudo bíblico do que um estudo teológico. Mas nós estamos desde o início do ano, na virada do ano, falando um pouco sobre a salvação e sobre o reino. E antes de começar a ministrar, eu queria pontuar com vocês algumas coisas. Primeira delas, a proposta desse estudo, desde quando Deus nos instruiu a falar dele, é que você, ao ouvir, a ser experimentado pelo Espírito da Palavra, você primeiramente olhasse para si, você olhasse para dentro, você olhasse para você. A proposta desse estudo não é que você olhe para o outro, a proposta do estudo é que você olhe para você. Você saiba do que você foi salvo, de quem ou você foi salvo, quem te salvou, a causa do amor, ou a causa da salvação, que é o amor, já dei spoiler, né? A causa da salvação, que é o amor. Então que você olhe tudo isso para a sua vida, então você vai poder ver com grande amor Deus nos amou, e por isso Ele nos salvou. E uma vez que você entende isso, agora você é introduzido no reino dos céus, e agora você pode ter governo, você pode ter domínio, você pode ter aí uma vida totalmente plena e perfeita diante do Senhor, porque você contém vida agora. Não assuste com o que eu vou dizer, cerca de 80 a 90% da igreja cristã ou igreja evangélica, elas não conhecem os textos porque elas leram. Elas conhecem os textos ou os assuntos que nós discutimos, porque eles ouviram dia após dia através de pregação. E a minha alma engrandece tanto ao Senhor, e o meu espírito jubila tanto ao Senhor, porque ficar 1h40, igual vocês estão ficando, ouvindo a palavra do Senhor, não é para qualquer pessoa, acredite nisso. Porque o membro comum, ele vive de pregação em pregação, só que ele não sabe de fato o que é ter uma vida prática com Deus. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: a pregação, ela pode até te motivar, mas é um ensino que faz você permanecer. Pastor, e Jesus? Jesus pregava às multidões, mas os discípulos ele ensinava. Então a sua vida ela não pode ser pautada em 40 minutos de culto, ou numa live de Instagram, ou numa ligação de um profeta. Você tem que ter uma vivência com Deus. Até aí, amém? E
qual que é a dificuldade? A dificuldade que nós estamos tendo talvez nos dias atuais é de nós lermos os textos e não querer aceitar o que os textos estão dizendo. Essa é a grande dificuldade. E a proposta desse ensino que nós estamos trazendo para vocês é que vocês leiam o texto e deixem esse texto produzir vida em você. Amém ou não? Por isso hoje nós vamos dar uma pausa no ensino. Vamos mergulhar em uma pequena porção, falaremos de reino hoje. E semana que vem eu vou voltar a falar acerca da salvação por talvez 2 cultos, para que você entenda de uma vez por todas o que Deus ele quer transmitir a você através do ensino. Por quê? Como eu disse, a maioria das pessoas que defende Armínio nunca leu as obras de Armínio, nunca leram. Nem sabe quantas obras são. Tá? A maioria das pessoas que defende Calvino nunca leram as Institutas de Calvino, não sabe o que diz lá. Só que a nossa proposta não é defender nem Calvino, nem defender Armínio. A nossa proposta é nós estudarmos a Bíblia, você saber o que o texto diz. Eu me lembro quando eu me converti, eu tive que tomar uma decisão, porque eu não venho de família pastoral, eu não tive nenhum padrinho, alguém que me indicasse ao ministério. E na primeira mensagem minha, criticaram, falando que o que eu estava pregando não era para o tempo a qual nós estávamos vivendo, era lá para o reino milenar. E ali aquilo muito me chocou. E quando eu iniciei o ministério pastoral, eu conversei com Deus, com a minha esposa, e eu percebi que se eu não buscasse o ministério que eu queria, ele não ia cair de mão beijada. Então olha aí para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele assim: cada um tem o ministério que merece. Misericórdia? Entendeu? Então assim, se uns não leram as obras de Armínio, de Calvino, ou não lê a Bíblia, irmãos, eu leio, tá? O que eu ensino para vocês é aquilo que o Espírito Santo está direcionando. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês querem. Eu pensei em parar com o estudo. Vamos parar, sim ou não? Vocês estão... Glória a Deus. Só que hoje nós não falaremos de salvação, amém? Vamos falar um pouquinho sobre o reino dos céus. E semana que vem você venha, para que você não confunda mais o que é reino milenar, o que é juízo eterno, o que é eternidade, o que é salvação, o que é reino. Nós vamos com calma, porque eu liberei muitos textos e aí bagunçou a sua mente, tá? Então nós vamos voltar, tá bom? E um detalhe, todo começo de ano nós fazemos estudo, então não pense que eu estou dando indireta para você, porque todo começo de culto é direta mesmo, né? Todo começo de ano, né? Nós sentamos nos primeiros 3 meses e ajustamos os parafusos. Então se você faz fofoca, nós vai tocar na fofoca e vai parecer que é indireta, não é? Mas não é direto mesmo, é para Deus transformar a tua alma, entendeu? Você que manda os nudes lá para aquela menina do serviço, nós vamos tocar aí, mas não é indireta. Você achou que Deus não ia tocar no assunto de novo, né? Nós queremos que você transforme a sua alma, então você não mande mais esses nudes aí. Os irmãos que acessam constantemente os sites, por isso que não produz nada na igreja, porque o site pornográfico, ele acessa um lado do seu cérebro, que é o lado da criatividade. Então quando você acessa, toda a sua criatividade que você tinha para aquele mês, ele é consumido por aquilo que você está vendo. E aí depois você critica algum gay, alguma lésbica, alguém que está lá no mundo, dizendo que ele não será alcançado pela palavra, mas você está vendo, né? Relacionamento ali de mulher com mulher, de homem com homem, porque, não é? Pegou? Achou? Então a proposta é que nós sejamos transformados, e todo início de ano Deus vai tocar no assunto. Se você não gostou, não venha em janeiro e fevereiro, que é o proposto do ensino. Venha a partir de março, que aí vocês vão ver os pregadores para cima, amém, irmãos? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e os obreiros já se preparam para lavar a mão, Jesus ele traz um pensamento muito importante na visão grega. Dá o outro seu para mim, seu microfone. Nossa, hoje eu estou me ouvindo muito mal. Tá bom? Ok. Eu estou entupido aqui, parece. Os irmãos me ouvem, diga amém. Tá chegando claro aí no fundo? Bata uma palma para nós ver. O fundão sempre é prejudicado, né, irmãos?
Mas os irmãos estão ligados. Quando Jesus diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a tradução que chegou para nós é uma tradução grega. Os tradutores traduziram a nossa Bíblia do grego para o português. E essa expressão em grego, ela é muito profunda, né? Porque ela diz lá, ego eimi, rehodos, haleté, kairhidizoi. Jesus está trazendo um princípio muito importante, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida no grego. E daí saem muitos pensamentos filosóficos, muitos pensamentos sociológicos e muitos pensamentos psicológicos. Por quê? Porque social, caminho, porque psicológico, vida, porque filosófico, verdade. Então ao mergulhar nessa frase de Jesus, a maioria dessas pessoas não conseguem ter a compreensão correta daquilo que Jesus estava dizendo. Mas quando você olha para Jesus dizendo isto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim, Jesus está expressando uma verdade não somente para o Novo, mas ele está expressando uma verdade do Antigo Testamento. Porque se você lê em João capítulo 1, verso 14 ou verso 17, você está com a restauração aí? Leia aí na restauração, verso do capítulo 1 de João, traz para mim, filho. 14, isso. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa tradução se fez carne no grego, ela é mais profunda do que simplesmente Jesus ter se feito humano. A tradução no grego mais próxima é o verbo tabernaculou. Ele se fez um tabernáculo, ele se fez uma morada, ele se fez uma casa e habitou entre nós. Então quando Jesus andava, era como se o tabernáculo de Deus estivesse andando entre os homens. E isso vai se revelar lá em Apocalipse, que o anjo diz para João que Deus habitará com os homens. Eis o tabernáculo celestial, e Deus habitará nele por toda a eternidade. Então a proposta de Deus foi sempre habitar junto de nós, com o homem, dentro do homem, sobre o homem. Leia na versão restauração. Som. E a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. Essa é a tradução correta. E armou o tabernáculo entre nós. Só que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, era isso que Jesus estava dizendo. Eu que sou o tabernáculo, eu te proponho essa entrada para dentro de mim. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já que agora ele é um tabernáculo que habita entre nós, ele permite que os homens tomem acesso e entre para dentro dele. Por isso o texto diz lá em Romanos capítulo 8, que os que estão em Cristo, para estes, não há nenhuma condenação. No prefixo grego é para dentro. Então tem muitas verdades expressas na palavra de Jesus, mas quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava expressando uma verdade do Antigo Testamento. Qual verdade, pastor? Todas as vezes que Deus se manifestava no tabernáculo. E Deus ordenou a Moisés que criasse e fizesse esse tabernáculo segundo as justas medidas que Deus deu. Então, quando eles criaram o tabernáculo, ele era retangular. E por ser retangular, ele tinha 3 compartições, 3 compartimentos. O primeiro compartimento era o lugar santíssimo, Santo dos Santos. O segundo compartimento desse tabernáculo era o lugar santo. E o terceiro era o átrio. Só que esse tabernáculo ele tinha que ser montado no meio do arraial. Então como que eles faziam? Todas as vezes que Deus ordenava que eles mudassem de um acampamento para o outro, eles iam formando as suas tendas ao arredor do lugar que Deus mandava parar. E quando todas as tendas estavam formadas, eles vinham e criavam e montavam pelos levitas o tabernáculo no meio, sempre com a porta ao lado do oriente, de onde vinha a luz. E o detalhe interessante era que, como o tabernáculo estava no meio, todos deveriam ter acesso a ele, pastor Charles. Então o que eles faziam? Da última casa, da última tenda,
até o tabernáculo, eles faziam um caminho. E esse caminho levava direto para o tabernáculo. E este caminho era conhecido como o caminho que te levava à porta. Então todos que tivessem acesso, tanto judeus como gentios que tinham se convertido ou tinham aceitado a proposta, eles poderiam, neste caminho, ser levados ao templo, ao tabernáculo melhor. Então todos tinham acesso a esse tabernáculo, porque o caminho levava para ele. E este caminho, ele era interessante, porque quando eles chegavam, eles chegavam à primeira porta, que é a porta do caminho. Nessa porta, ele era feito, irmã Simone, de 4 cores, peles de animais. Era feito de azul, da cor azul. Era bordado, depois pintada com a cor azul, carmesim, branco e vermelho e púrpura. E essas cores eram bordadas, essa primeira porta. E nessa primeira porta, quando eles entravam, eles falavam: eu estou passando pela porta do caminho. Aí você entende Jesus dizendo: eu sou a porta. João 10. Por quê? As 4 cores dessa porta do tabernáculo representa para nós os 4 evangelhos, que é aonde Cristo é revelado. Você não consegue ver Cristo a não ser nos 4 evangelhos, que é onde Cristo se revelou. Por isso as 4 cores dessa porta que era chamada a porta do caminho, Júlio. Por quê? Porque é nos 4 evangelhos que você conhece Cristo. É em Mateus que você sabe, pastor Charles, que ele salva. É em Marcos que você sabe que ele cura. É em Lucas que você sabe que ele batiza. E é em João que ele declara: eis que eu vou ao Pai, mas eu volto para te levar comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então quando eles passavam por essa porta, que era a porta do caminho, que simbolizava para eles os 4 evangelhos, já em uma representação futura, agora eles entravam no segundo compartimento, que era o átrio. E quando eles entravam no átrio, eles viam ali um altar. E esse altar era chamado de altar de holocausto. O primeiro acesso que eles tinham era o altar. Os irmãos me ouvem, diga amém. Quando eles passavam pela porta do caminho, eles viam o altar. E nesse altar eram oferecidos sacrifícios voluntários a Deus. Ou seja, se você quisesse oferecer uma oferta a Deus, você levava, passava por esta porta, chegava diante desse altar. Você poderia matar o animal, mas se você não tivesse, talvez, o desejo de matá-lo, você dava para o sacerdote, ele matava. E então ele colocava no altar de holocausto. E ali no altar de holocausto, toda essa oferta tinha que ser consumida. Toda essa oferta tinha que ser queimada. Toda essa oferta tinha que ser consumida pelo fogo daquele altar. Esse altar de holocausto tipifica para nós a nossa conversão. Porque quando você passa pelos evangelhos e confessa Cristo, agora você se depara com o altar. Qual altar? Aonde a minha carne vai ser totalmente consumida pelo fogo. Este altar é o altar que consome a carne, que para nós seria traduzido como discipulado. Porque no discipulado é quando nós matamos a nossa carne e nós ouvimos não. Nós da Assembleia de Deus somos considerados aí fora como os religiosos. Porque nós falamos assim: você não pode trair a sua esposa. Você não pode acessar o site. Você não pode se embriagar. Você não pode fazer fofoca. Você não pode olhar. E você vai nos não. Por quê? Um discipulado bem feito, ele é composto por nãos. Porque você não quer o não. Você quer o sim. Você quer fazer, você quer viver, você quer o sim. A tua alma ama o sim. Mas o discipulado, ele inicia por não. Uma igreja que diz muito sim. Uma igreja que diz sim para tudo. Nós temos que tomar talvez cuidado, de fato, se a carne está sendo morta nesse altar. Está sendo sacrificada. Depois desse altar, ele
oferecia o sacrifício, e aí ele andava 7 passos, ele viu uma bacia de bronze, que lá no templo de Salomão é chamado de mar de fundição. E lá no mar de fundição estava, 7 passos à frente estava a bacia de bronze, que era, depois de oferecer o sacrifício, o sacerdote ia para lavar as mãos. Essa bacia simboliza para nós o batismo nas águas. Porque agora que você matou a sua carne, agora que você se ofereceu como uma oferta voluntária, você está pronto para dar o próximo passo. Qual passo? O passo do batismo. E aí você passa pelas águas, você é transformado, você é totalmente lavado por estas águas. Tudo no átrio. E agora que você passou pelo altar de holocausto, passou pela bacia, que significa ou simboliza para nós o batismo, você está pronto para adentrar a segunda porta. Qual porta? A porta da verdade. Porque é impossível quem mate a sua carne, é impossível quem passe pelas águas do batismo, que viva uma vida em mentira. Por isso que a segunda porta agora é a porta da verdade, porque agora você já apresentou o seu corpo como um sacrifício vivo, foi discipulado, orientado, agora você adentra depois do batismo a porta da verdade. E o que você via da verdade, na porta da verdade, a segunda porta? Quando você adentrava, você dava 7 passos ao lado direito, você via a mesa da preposição, ou a mesa da apresentação. O que tinha ali? 12 pães, colocado diariamente pelos sacerdotes, e uma jarra de prata com puro suco da uva. Não era fermentado não, viu, varão? Era o puro suco da uva. O que simboliza para nós? Esta mesa representa para nós, pastor Charles, a nossa ceia, que é o que nós faremos daqui a pouco. Porque agora que você foi discipulado, passou pelas águas, agora você pode se assentar à mesa como filho e participar da aliança. Ao lado esquerdo tinha um candelabro de ouro, como esse que nós temos aqui. E o candelabro, ele tinha 7 hastes, feito em uma peça só de ouro. Porque o candelabro simboliza a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus. E agora que você participa da ceia, agora que você se assenta à mesa, você pode usufruir dos dons que o Espírito Santo concede. Depois que você passava pela mesa dos pães, pelo candelabro, você dava mais 7 passos e você estava diante a terceira porta, chamada porta da vida. Só que dessa porta, diante dela, tinha um altar de ouro, pastor Charles. E nesse altar de ouro, era colocado brasas, que fora pega lá do altar de holocausto. Porque nesse altar não podia acender nada que não fosse de fato, ou viesse de fato da totalidade da queima da carne, da totalidade da entrega. Então nesse altar de ouro, que era um altar de incenso, o sacerdote pegava as brasas do altar onde a carne morreu e levava para esse altar de incenso, que é onde agora ele ia oferecer o incenso ao Senhor. E sabe o que me chama a atenção, pastor Charles? É que no meio do carnaval, a Joelma quer cantar hino ao Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É que no meio daquelas festividades do axé, a Ivete quer cantar hino ao Senhor. Só que Deus não recebe nada como incenso que não seja resultado da queima total da carne. Eles cantam, eu te adoro, mas depois... Me ajude a pregar, olhe para o seu irmão e diga para ele assim: Deus só recebe um incenso que seja resultado da consumação total da carne. Diga assim para ele: se Deus quer te receber hoje, se queime totalmente para Ele. É sem reserva, é sem reserva, é sem reservas. É sem reservas, é sem reservas. Tem alguém sem reserva ali, tem alguém se consumindo ali. É sem reserva, varão. É sem reservas, varoa. Você quer adorar a Deus por parte, só uma parte de você. Ou você se entrega ao altar e se consome por inteiro, ou Deus Ele não respira a sua adoração.
Aí eles não conseguem compreender a gente. Por quê? Porque num domingo como esse, você poderia estar em qualquer lugar, mas você deseja vir aqui queimar como incenso ao Senhor. Nós somos uma incógnita. Aí o que acontecia nesse altar quando as brasas vinham? Ela lançava nesse altar, e nesse altar de incenso, o sacerdote jogava ali estoraque. Ele jogava alguns moluscos ali, que dava um cheiro agradável. E ele começava então, pastor, depois que jogava ali, ele pegava um dos incensários que estava nesse altar, e ele fazia assim, jogava para dentro do lugar santíssimo e voltava. Jogava para dentro do lugar santíssimo e voltava. E aquela fumaça com um cheiro agradável, resultado desse altar, ela entrava e adentrava para dentro do lugar santíssimo, e ela ia sendo espalhada por todo aquele altar. Lembra de Zacarias, quando o anjo aparece e diz para Zacarias: a tua oração foi ouvida? Ele estava cumprindo esse ritual aqui, oferecendo incensos ao Senhor. Então o sacerdote oferecia, ele abria a porta, fechava e voltava, e o incenso adentrava o lugar santo, o lugar santíssimo. Por quê? Porque agora que a carne foi totalmente morta e de nós exala um cheiro agradável, agora você pode passar pela terceira porta, que é a porta da vida. E na porta da vida, ele se deparava com um ambiente totalmente escuro, porque nenhuma luz lá pode brilhar se não for a luz do Senhor. E esse ambiente escuro, ele era tomado pelaquela fumaça do incensário. E ali, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia diante do testemunho. O que era o testemunho? Era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela era representada, o testemunho, por três coisas. Primeira delas, o maná escondido. Porque o maná escondido, quando foi colocado dentro de um pote de ouro, ele não apodreceu, ele foi colocado dentro da arca. Segunda delas, a vara de Arão que floresceu. Lembra? A vara de Arão que floresceu, o cajado. Estavam lutando contra o chamado dele. Aí Deus chamou um de cada tribo, falou assim, os líderes da tribo, porque sempre tem um líder. Sempre tem um líder. Então o líder de cada tribo para fora, reunião. E levem os cajados de vocês também. E vocês vão pegar esse cajado e vão enterrar. Sabe o que eles não entendiam? Que cajado não é microfone. Sabe o que eles não entendiam? Que cajado não é oportunidade aqui. Sabe o que eles não entendiam? Que cajado não é aparência. Cajado é uma semente. A vara de Arão que floresceu foi uma semente que foi enterrada para dar frutos. Só que o segundo aspecto dessa vara de Arão que floresceu era que ele semeou ela num dia e no outro dia eles voltaram. E quando voltaram lá, esse cajado, essa vara de Arão que tinha florescido, ela tinha estourado, cheio de rosas de Sarão, cheio de amêndoas. E ali, Deus confirmou o chamado de Arão. E esse cajado tipificava Cristo, que em um dia foi sepultado, e quando todos esperavam que não havia mais expectativa para ele, ele renasce como uma rosa de Sarão. E o último utensílio que tinha ali dentro, para formar o testemunho, eram as tábuas da lei. Porque você pode ser salvo pela lei se você quiser. Mas se você quiser ser justificado pela lei, saiba que os querubins que representam o trono do Senhor estão te olhando. Por isso que eles olham para dentro. E tinha a tábua da lei, que significava os mandamentos. E quando você chegava ali, diante do testemunho, você cumpria Hebreus capítulo 6, que nós lemos o verso 1. Porque agora, diante desse testemunho, você recebia vida. Então você entrava como um sacerdote santo, porque sem santidade você não passava pelas portas. Mas diante do testemunho, depois de cumprir todas as etapas,
você saía de lá como um sacerdote real. Não entendeu, né? Quando você chegava diante do testemunho, se Deus te aceitasse, você saía vivo. Se Deus te rejeitasse, você não sairia de lá. Ele te consumia. Então quando você chegava lá, se você fosse consumido pelo testemunho, você morria. Mas se Deus te aceitasse, você saía com vida de lá, pastor Charles. E agora a congregação estava esperando todo do lado de fora. E você, todo mundo com expectativa, esperando. Ele fazia todo o ritual. Aí depois, de repente, quando alguém pensava, talvez, vai rejeitar ele porque ele não prega bem. Quando alguém pensava, vai rejeitar ele porque ele não canta bem. Quando alguém pensava, vai rejeitar ele porque ele não é capacitado verbalmente para falar. Aí de repente vinha o sacerdote que entrou santo e saiu real. Só que agora ele não sai da maneira que ele entrou, porque ele entrou para apresentar a Deus. Agora ele sai carregado de Deus, pronto para ministrar para o povo. Você pode adorar a Deus? Então agora quando ele saía na porta, ele levantava a mão e declarava: perdoados estão os pecados de vocês. Deus nos aceitou. Recebam a vida de Deus. Só que Paulo diz: deixando para trás os rudimentos da doutrina de Cristo, qual? Todos representados pelos utensílios do tabernáculo. Eu prossigo como? Como um filho maduro, a caminho da perfeição. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu falo que é Paulo, porque para mim foi Paulo que escreveu Hebreus. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Agora que você iniciou uma vida com Cristo, não queira mais ficar pensando em coisas que você já passou por ela. Sabe, você sabe que Deus já te escolheu, você já passou por isso. Você sabe que Deus te chamou, você já passou por isso. Você sabe que você já passou pelas águas, você cresça e siga o caminho da perfeição. Porque quem são os perfeitos? Não é aqueles que não erram. Os perfeitos, segundo Hebreus capítulo 6, verso 1, é aqueles que têm vida. É aqueles que têm vida. Coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, me ajude a pregar por gentileza. Diga para essa pessoa que está do seu lado aí, diga assim: você já passou por algumas etapas que você não precisa voltar nelas. Você quer ser maduro? Você quer ser perfeito? Apenas expresse a vida que há em você. Isso é reino. Quando você tem vida, você libera a vida. Quando você tem vida, você libera a vida. Quando você tem vida, você libera a vida. Aí alguém fica na expectativa: o que ele está fazendo no culto? O que ele foi fazer lá? Será que Deus vai aceitar? E você vem para o culto e aqui Deus ministra e te enche de vida. Aí quando você chega na sua casa, um ambiente que está todo mundo morto, você chega lá como um sacerdote real e você levanta suas mãos e diz: eu tenho vida, por isso que eu libero vida nesse ambiente.